Olá, pessoal. Como alguns entraram em contato, mesmo vendo a aula e o material de operadores lógicos e estruturas condicionais, tabela verdade, dentro da disciplina lógica de programação, disseram que estavam com dificuldades para entender o conteúdo. Então, primeiro vocês precisam dar uma olhadinha aí na tabela verdade, né? Ferramentas usadas na lógica de matemática, também como na lógica computacional. E aí ele vai dar aí os operadores lógicos. Aqui nós temos aqui a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional simples e bicondicional. Se, senão, somente se. Então, uma coisa para acontecer implica outra. Aí nós vamos para a tabela verdade, isso aqui o professor explica lá, por isso que eu estou passando rapidamente, mas vocês podem dar uma olhadinha nesses materiais online que vocês vão encontrar. É, aqui nos operadores lógicos de matemática básica, né, nós vamos ter aí ação, subtração, multiplicação, divisão. Ainda vai ter maior que, menor que, diferente. Aí você vai fazer isso para fazer relações. Aqui dentro da lógica computacional, aqui no caso, ele está pedindo para a pessoa, que eu já apresentei para vocês, dei uma aula básica, né, dentro do pseudocódigo, como é que faz essa estrutura, já expliquei em sala de aula e também tem material lá que vocês possam buscar para entender. Que é uma função, dentro da função. Então, aqui ele declarou essas variáveis para armazenar os valores que vão ser declarados do tipo real, né? Os números inteiro, real, condicional, né? Aí aqui ele pegou as palavras reservadas. Escreva, digite um número, leia e armazene na variável A que foi declarada. A mesma coisa faz para B. Aí depois que esses valores digitados pelo usuário foram armazenados, ele vai fazer aqui a soma, né? Ok, ele até colocou o comentário aqui, né? Fazer a soma e armazenar na variável soma que foi declarada lá. E assim sucessivamente para subtração, multiplicação, divisão. Depois ele vai fazer a concatenação do que ele quer mostrar na tela e o valor da soma, da subtração, da multiplicação e divisão. Estamos com os códigos aí. Que ele faz aqui a separação por vírgula, isso aqui é concatenação. Então, vou executar o código para vocês visualizarem. Digite o primeiro valor, 5. Digite o segundo valor, vou digitar 5 também, que são mais da 10. Tá aí. A divisão dos números. Deixa eu subir aqui tá aqui. Ele pega e faz tudo. Ó. Tá aí, eu digitei 5. A soma dos números é igual a 10. A subtração dos números é igual a 0. 5 menos 5, 0. A multiplicação dos números é igual a 25. 5 vezes 5, 25. A divisão dos números é igual a 1. 5 por 5 dá 1. O programa finalizado, a lógica tá respeitando aí o que era para ser feito. Agora, quando a gente vai para as estruturas condicionais, estruturas condicionais também, até passei demais aqui. O que são estruturas condicionais? É quando eu quero visualizar se uma é verídica ou não, ou se ambas são verídicas, né, se contemplam. Aí o que ele vai mostrar já nas linguagens, na linguagem C, que é o if else, né, em Java, e assim continua. Só que nós estamos estudando ainda aqui mesmo do pseudocódigo, então nós vamos utilizar o se, senão, então. Eu botei bem, tá aqui. Ó, imagine a seguinte situação. Escreva um programa que pede ao usuário que informe seu nome e três notas. Logo após calcular a média final do usuário e exibir uma mensagem informando se ele foi aprovado ou reprovado. Então, aqui nós vamos ter uma estrutura condicional. Então, aqui na Seduc diz se o aluno tiver uma nota igual ou maior que 6, aprovado. Caso contrário, de recuperação ou reprovado, se fizer a recuperação e continuar com a nota menor. Então, aí já entra a chamada estrutura condicional. Então, aqui no caso, temos aqui a solução do problema, né? Então, usa a estrutura. Ah, não, não é isso. Desculpa, é isso aqui a média. Ora, filhinho. Aí. Então, temos aqui a estrutura do programa, né? Aqui no caso, ele já coloca incluir biblioteca matemática, né? Que aqui no caso aqui dos operadores lógicos, já vai ter cálculo, então ele, nesse sentido aqui, pede para inserir. Essa questão do pseudocódigo aqui varia muito, a questão da sintaxe, a escrita. Então, aqui no caso, eu estou usando aquele que eu mostrei para vocês em sala de aula, Portugal Dev. Mas tem
Tem um mais utilizados, que eu esqueci o nome dele agora, se vocês forem instalar em Windows, o nome depois eu passo para vocês, no momento eu não lembro. É um dos mais utilizados, mas atualmente devido online não precisar instalar nada, esse daqui é bastante utilizado. Tanto aqui, ó, já usou cadeia de caracteres, que é para armazenar o nome, tipo de variável, né? Ó, digite seu nome, vai ser armazenado lá. Nós temos sempre esse loop, né? Alocar espaço em memória para poder trabalhar com os dados fornecidos. Aqui do tipo real, real são números fracionários, né? Que eu vou utilizar aqui dentro, o seu aluno tirou 4,5, 6,6 para poder armazenar a nota inteira. Aí botou nota um, nota 2, nota 3 e média, que é para armazenar o valor da média. Aqui botou escreva barra N, que é para dar o espaço, já expliquei lá, isso aqui tudo está dentro da sintaxe, palavras reservadas dentro da linguagem. E aqui ele coloca um escreva. Digite a primeira nota. Aí leia nota um, que é para ele pegar o número que a pessoa digitar e armazenar dentro do valor, aliás, o valor dentro da variável nota um em memória para poder ser utilizado posteriormente. E assim faz para as outras, a nota 2 e a nota 3. Aí ele vai pedir para ele fazer o cálculo aritmético, por isso que ele inseriu lá em cima aquilo aqui, essa variável aqui, ó, nessa biblioteca aqui, melhor dizendo. Aqui ele vai fazer o quê, ó? Aí, ó, nós já temos aqui os operadores lógicos trabalhando, ó. Média vai ser igual, aí colocou aqui a coisa, a lógica matemática aí, né? Expressões numéricas, vocês fizeram demais lá no ensino fundamental, agora no ensino médio. Matemática, como eu brinco com vocês, é igual a mãe do Cris, naquele episódio que tá pensando que ele tá usando droga. Em todo lugar vai estar lá pra gente utilizar. Então tá aí, ó. Nota um mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3 porque o programa está querendo a média. Aqui ele colocou esse limpa, que é exatamente para limpar a memória, né? Caso tiver alguma falha. Já é um programador experiente nesse sentido, né? Mas aqui a gente vai aprendendo com o tempo, né? Primeiro vamos aprender a lógica aqui. Aqui já vem a estrutura condicional. Que está aí, ó. Se a média dessas três notas digitadas for maior ou igual a 6, escreva parabéns, o nome do aluno, você foi aprovado com a média. Aí, ó, mate ponto, arredondar, média com duas casas decimais, se for o caso. Aqui eu vou explicar depois. O nome disso aqui é concatenação. Mas é importante que aprenda a escrever, porque nós sabemos palavras linguagem de programação, a gente tem que respeitar a sintaxe, assim também como na nossa língua portuguesa. Aí o professor lá não ensina, ó, frase começa com inicial maiúscula, vírgula, ponto, blá, 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 são as regras. Então, temos que aprender a respeitar as regras. Então, fechou isso aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, a bela verdade, isso aqui vai ser mostrado. Se não, escreva, que pena, nome, você foi reprovado com a média. Aí vai dar lá. E aqui ele escreva N, que essa aqui é só para ter uma quebra de linha. Então, basicamente é isso, galera. Agora, a programação nesse sentido aqui, a lógica está aí, mas para aprender isso, vocês têm que treinar, programar, escrever no caderno, depois passar para o computador, caso contrário, não aprende. Vamos executar o programa aqui. Então, vamos lá. Já vai pedir, digite seu nome. Vou botar aqui Zé, Chi, Zé Chiquinho. Digite a primeira nota. Vou botar 6. Digite a segunda nota, vou botar 7. Digite a terceira, vou botar 8. Aí, ó, parabéns, é Chiquinho, você foi aprovado com a média 7. Agora vamos fazer o oposto, vamos colocar só nota baixa. Tá só Zé agora. Da Maria Raimunda, né? Que vocês gostam. Maria. Aí, ela tirou 3, tirou 2, tirou 1. Tinha dado entre, né? Que pena, Maria Raimunda, você foi reprovada com média 2. Então, sim, a lógica está funcionando, né? Resolvendo o problema proposto, que era escrever um programa que pede ao usuário que informe seu nome e 3 notas, e logo após calcular a média final do usuário e exibir uma mensagem informando se ele foi aprovado ou reprovado. Então, já fica até como desafio, né? Você escrever um programa que peça a idade de uma pessoa e decidir se ela tiver mais de 18 anos, pode votar, caso contrário, não pode votar. Um exemplo aí. E vão treinando na lógica. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu. Estudem, 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 pratiquem, pratiquem, pratiquem.